Noite a todos, que a graça preciosa de Jesus Cristo que esteja com vocês nesta noite. Noite especial, noite que o Senhor nos deu. Boa noite, Josi. Boa noite para toda a tua casa, toda a sua família. Uma boa noite para Rodrigo, para Cassi, Pedrinho. Muitas saudades de vocês, tá bom? Recebe aí meu abraço. Boa noite ao Vanderlei, lá em Passo Fundo. Que Deus abençoe a querência amada dos Parerais. Deus abençoe a sua vida, Vanderlei, a vida da Emília, a igreja de Passo Fundo, pastor Fernando Lucas, pastora... Esqueci o nome da esposa do Fernando. Deus abençoe todos vocês aí. Me perdoe pelo lapso. Uma boa noite para o Rodrigo Gabi. Boa noite, vovô Carlito. Deus te abençoe, vovô Carlito, vovó Célia. Boa noite para minha cunhada Amanda, lá em São Paulo, na terra da garoa, que não garoa mais. Juliana. Um abraço para a Juliana e para o Fernando. Queridos, que bom que nós estamos aqui. Enquanto vocês chegam, enquanto vocês se arrumam em casa aí, eu já peço para que vocês desliguem as notificações dos celulares de vocês. Eu vou desligar aqui o meu, para que a gente possa ter esse tempo como um culto a Deus, como um momento consagrado para Ele. Que você pegue a sua Bíblia e se prepare para que a gente possa estudar as Escrituras. Bom? Cumprimento o Alexandre e toda a sua família lá no norte do Paraná, na querida cidade de Londrina. Deus te abençoe, Alexandre. Abençoe o londrinense Renato e toda a família do Gado. Que Deus os abençoe. Renato, transmita para a gente notícias da Dona Nália, por favor. Tá bom? Por gentileza, deixa aqui com a gente notícias da Dona Nália. Celita, Deus abençoe Celita, você, o Nicolas, o Noah e também o Wellington. O nosso irmão Prado, Marcos Prado, o representante da família Prado, querida família Prado. Deus abençoe, Marcos. Recebe o nosso abraço, meu irmão, para você e para a sua família, a Dona Diná, e toda a sua família, meu irmão. Tá bom? Abram as suas Bíblias, queridos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o versículo de número 27 é a continuação do nosso estudo bíblico sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e hoje daremos prosseguimento a essa narrativa tão bonita, tão importante. Tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 27. Tá bom? Aí o Renato dizendo que a Dona Nália está muito bem. Já teve alta, Renato, do atendimento, do isolamento domiciliar? Diga pra gente, meu irmão. Quero cumprimentar minha esposa, que está assistindo também. Aqui, 2 cômodos. Ela está na cozinha agora, preparando a janta das crianças. Um beijo, querida. Deus te abençoe. Tá bom?
Vamos orar, queridos? Vamos preparar o nosso coração em oração e pedir a inspiração do Espírito Santo para este momento tão importante em que a gente vai abrir as Escrituras para estudá-la. Pai Santo, nesta noite, Senhor, nós oramos e rogamos pela intervenção do Espírito Santo sobre nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe. Oramos para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre de todo o mal, nesse instante agora, e queira, Senhor, receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa ações de graças, por tudo aquilo que Tu és, ó Deus, e tudo aquilo que Tu fizestes e faz e fará por nós. Oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa nos animar, possa nos fortalecer, nos dar ânimo para, ó Deus, este momento de estudo da Bíblia, que Ele também ilumine a gente, Senhor. Ilumine a nossa mente e faça as verdades da Tua Palavra serem aplicadas aos nossos corações. Que Jesus Cristo seja exaltado, que Jesus Cristo seja adorado, o Pai seja glorificado, Espírito Santo de Deus, nós suplicamos isso ao Senhor. Nós oramos pela igreja que está espalhada pelo nosso país, especialmente, Senhor, pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Oramos, ó Pai, pelos presbitérios, pelos sínodos, pelos conselhos, pelas igrejas espalhadas por todo o país, especialmente, Senhor, nas regiões mais afetadas por este vírus, ó Pai. Abençoe os irmãos no Amazonas, ó Deus. Nós lembramos do missionário Jorge e da sua esposa Helena, na cidade de Coari, tão afetada, Senhor, pelo vírus. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre aquele casal de irmãos tão preciosos, tão queridos, que estão, Senhor, há tantos anos naquela cidade tão carente, tão miserável, Senhor, tão pobre, tão roubada, tão ultrajada pelo poder público. Ó Deus, e que tem sofrido tanto com o ataque deste vírus. Estenda as Tuas mãos sobre os nossos irmãos, dê forças para eles. Ó Deus, abençoe a igreja que eles pastoreiam. Senhor, as notícias que recebemos é de que pessoas estão padecendo de fome naquele lugar. Jesus, abençoa, Senhor, eles, dando força, ânimo, recursos para que eles ajudem a amenizar o sofrimento daquelas pessoas tão carentes, ó Deus. Nós rogamos também para que o Senhor ponha nos lábios deles a Tua palavra, Senhor, para que eles anunciem a única mensagem capaz de transformar a realidade do homem, que é a mensagem do Evangelho. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas igrejas no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Senhor, naquelas favelas imensas. Oramos pelos pastores que estão trabalhando ali, ó Deus, os missionários. Oramos, ó Pai, pelas igrejas no Nordeste, no Norte do país, sobretudo, Senhor, na região do Amapá, Senhor, no estado do Amapá, na capital Macapá, tão sofrida também, Senhor, tão atacada por este vírus. Pai Santo, nós pedimos que a Tua bênção seja sobre os pastores, sobre os presbíteros das igrejas, sobre a igreja de Jesus Cristo nesses lugares. Senhor, nós oramos, pedindo para que o Senhor diminua, Senhor, tenha misericórdia de nós e diminua o contágio e o avanço deste vírus. Senhor, nós oramos pelas famílias enlutadas no dia de hoje. Nós oramos por aqueles que estão internados, ó Deus, nas enfermarias, aguardando uma vaga na UTI. Que esta vaga, ó, que eles tanto aguardam, Senhor, seja liberada por causa da cura, Senhor, das pessoas que estão internadas. Senhor, nós pedimos salvação para aqueles que estão doentes, vitimados por este vírus, ó Pai. Oramos pela questão econômica, tão preocupante, ó Deus, mas nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus Santo,
Tu que és o dono de toda a riqueza do mundo, nós oramos para que o Senhor abençoe o nosso país, aqueles que estão desempregados, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, numa situação de desespero, que não têm renda, são trabalhadores informais, vendedores, Senhor, estão, ó Deus, aguardando o primeiro pagamento ainda do auxílio emergencial do nosso governo. Senhor, nós oramos por eles, pedimos a tua bênção sobre a vida deles, ó Deus. Ó Pai querido, nós oramos pelos empresários, pelos microempresários, ó Deus, pelos profissionais liberais, os comerciantes. Abençoa, Senhor, a economia do nosso país. Oramos pelos nossos ministros, oramos pelos nossos líderes políticos, ó Deus. Ó Pai, Tu tem visto de perto a situação política da nossa nação. Oramos por eles, especialmente pelo ministro da Economia, Senhor, pelo ministro da Saúde e o presidente da República. Estenda as Tuas mãos sobre eles, ó Deus, que eles tenham, Senhor, total sabedoria vinda dos céus para tomar decisões, empatia, amor, Senhor, pela sofrida população brasileira. Nós pedimos isso ao Senhor nesta noite. Nós rogamos a Tua bênção sobre nós e fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 27. Nós poderíamos facilmente chamar o capítulo 16 de Atos de uma narrativa de conversões surpreendentes. É o título de um livro do grande pregador norte-americano, avivalista, Jonathan Edwards. Por quê, queridos? Porque, de fato, o capítulo 16 de Atos apresenta três grandes conversões que ocorreram em Filipos durante a segunda viagem missionária, que são conversões surpreendentes. Nas semanas anteriores, nós vimos a história de Lídia, uma mulher temente a Deus, rica, vendedora de púrpura. Nós vimos que ela estava em uma reunião de oração informal, simples, na beira de um rio. E Paulo começou a compartilhar a palavra com ela. E o texto sagrado diz que o Espírito Santo abriu o seu coração para que ela entendesse as palavras que Paulo dizia. Depois, na semana passada, nós vimos o relato da conversão desta jovem que era escrava de um espírito de adivinhação. E a sua conversão deve-se a um ato de libertação sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida. E nós vimos também os desdobramentos dessa história que culminou na primeira prisão do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Ele ficou preso uma noite em uma masmorra romana e, sobrenaturalmente, Deus o libertou desta prisão. E hoje nós vamos ver o terceiro relato de uma conversão surpreendente, a história do carcereiro romano, que era o responsável pela guarda do presídio, da prisão onde Paulo esteve preso e que, por sinal, os arqueólogos dizem que esta prisão ainda existe na cidade de Filipos, na atual Iugoslávia, lá na Macedônia. Tá bom? Um dia, se alguém de vocês forem lá, podem visitar esse local onde Paulo esteve preso e que ocorreu um grande terremoto. Existem ainda as ruínas desta prisão. Tá bom? E aí, queridos, nós podemos aprender algumas coisas importantes. Quais são? Algumas pessoas, Deus prepara o coração delas para que elas recebam o Evangelho. E isso Deus vai preparando ao longo de muito tempo. Elas são tementes a Deus,
São pessoas que frequentam, às vezes, os espaços de culto. Elas leem a Bíblia, elas estudam a Bíblia. E chega um momento em que o Espírito Santo regenera o coração delas. Chega um momento em que essas pessoas nascem de novo. E isto é obra do Espírito Santo. E não acontece grandes coisas, grandes eventos na sua conversão. Há outros que precisam de um terremoto. Essas pessoas necessitam de algo portentoso, um grande barulho na sua vida, para que elas se voltem a Deus. Então Deus usa métodos diversos para trazer os pecadores até Ele, tá bom? Então vamos ler o texto sagrado, as Escrituras Sagradas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 27 adiante, tá bom? Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Nós estamos diante da pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Estamos diante da pergunta mais importante que hoje você deve fazer. Mais importante do que a descoberta de uma vacina que venha imunizar toda a população mundial, inclusive eu e você. E nós estamos diante da resposta mais surpreendente sobre o assunto mais importante da vida. E a resposta mais simples. A pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Versículo 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Queridos, essa é a história de um homem desesperado, vocês viram. Um homem em profundo desespero. Por quê? Porque ele é um funcionário público, ele é um guarda, responsável por uma prisão, e a lei romana era muito clara. O guarda deveria responder com a sua própria vida diante dos presidiários. Isto é, se um presidiário fugisse da prisão, ele era o responsável e deveria pagar com a sua própria vida pela fuga. E ocorre um terremoto na prisão. E logo os alicerces da mesma foram abalados. E ele supõe que os presos fugiram. E eu fiz uma pergunta ao texto hoje cedo. Será que a lei romana de fato era tão implacável assim? Porque foi um incidente natural. Não foi culpa dele. Mas esse homem não hesita
ele planeja tirar a sua própria vida diante de uma situação problemática. Existem culturas em que o suicídio é um ato heróico e de sacrifício pessoal. Há culturas que estimulam o suicídio para evitar a vergonha diante de um fracasso. Um exemplo, você fracassou economicamente. O suicídio é estimulado para que você não passe vergonha. Há outros que não suportam o terror da vida. E eu me lembro de uma frase de um filósofo pessimista alemão, Arthur Schopenhauer, que ele dizia que o terror da vida é tão intenso que o terror que ele sobrepuja ao terror da morte. E quando isso acontece, os homens tiram as suas próprias vidas. E aqui nós estamos diante de um relato de um homem que, antes de ser morto, ele decide se matar, porque lhe falta esperança. E talvez este seja o cenário que nós estamos vendo na população mundial diante deste vírus, a falta de esperança. Não sei se vocês acompanharam os nossos noticiários locais. Teve uma situação esses dias, acho que 15 dias atrás, aqui em Balneário Camboriú, de um rapaz que se jogou de um prédio muito alto aqui de Balneário, ali perto de onde eu morava, no bairro dos Pioneiros, e ele caiu sobre uma fiação de a rede elétrica que serviu de mola e impediu dele cair ao chão, lógico, e ele caiu por cima dos carros, ficou gravemente ferido, está internado, se eu não me engano, até hoje, no hospital da Unimed. E eu fiquei pensando, Jesus Cristo é o que detém a chave da morte. O homem não tem controle nem sobre o seu próprio corpo. Mas fiquei pensando também no desespero de como esse homem está no hospital. O sentimento de culpa. Ao ler a notícia, eu fiz uma oração breve e falei, Senhor, envie alguém ao leito deste homem para que lhe pregue o evangelho, para que lhe fale do amor de Deus. Este homem do texto de Atos 16 procura resolver o seu problema, tirando a sua vida. Mas Paulo grita da sua masmorra, preso em um tronco, não faças mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. Ocorre um grande milagre naquela prisão em Filipos, porque nenhum dos presos se beneficiam da intervenção divina e fogem da cadeia. Eu tenho certeza de que todos os presos sonham com a liberdade. Lembrando do filme, o famoso filme, Um Sonho de Liberdade. E que eles não veem, eles almejam por uma oportunidade como essa. Um terremoto, as celas quebrando, as portas se abrindo, e uma possibilidade real de fugir. Mas ali a graça de Deus impede que estes presos fujam. Então o carcereiro está diante de algo sobrenatural. Não é normal. Deus chama a sua atenção. E é o que eu falei no início do nosso estudo. Há pessoas que se convertem em que elas necessitam desse terremoto sobre as suas vidas. Para que elas acordem. Para que elas se despertem. E ele faz a pergunta,
mais importante. E eu volto a repetir, é a pergunta mais importante que nós fazemos. Se você já fez, foi a pergunta mais importante? Se você não fez, é a pergunta mais importante da tua vida hoje. O que devo fazer para ser salvo? Eu quero explorar um pouco o que significa salvação na Bíblia com vocês. E eu quero ser muito rápido e sintetizar. Salvação na Bíblia é ser resgatado de qualquer calamidade séria. A palavra em geral tem uma ampla, ela é polissêmica. Isto é, pode ser salvo é ser curado de uma doença, ser salvo é ser livre da morte, é ser livre de uma calamidade, de um perigo, de uma moléstia. Mas no Novo Testamento essa palavra assume um significado derradeiro, de que é uma libertação da culpa do pecado, uma libertação da escravidão do pecado e um livramento da ira vindoura de Deus no futuro. Nós podemos dividir essa palavra ser salvo em 3 momentos: passado, presente e futuro. Nós podemos facilmente dizer: eu fui salvo da culpa do pecado. Isto nos remete ao passado. Podemos falar em relação ao presente: eu estou sendo salvo da presença do pecado à medida da obra do Espírito Santo em mim, santificando a minha vida, me conformando paulatinamente à imagem de Cristo. Estou sendo salvo da presença do pecado. E eu serei salvo no futuro completamente do pecado e da ira vindoura de Deus contra a humanidade. É essa a pergunta. Como que eu faço para ser salvo? Eu fiquei pensando hoje, estudando esse texto, de que esse homem é um pagão. Ele é romano, ele não tem contato com as escrituras judaicas, ele não tem contato com esses conceitos que eu acabei de falar para vocês, que estão tão presentes no Antigo Testamento sobre salvação. E ele faz essa pergunta: como eu faço para ser salvo? Certamente ele deve ter tido contato com a pregação do Paulo em Filipos. Do contrário, se ele nunca teve contato com a pregação do apóstolo Paulo, talvez ele soube da história da escrava de um espírito maligno, que por vários dias, o texto sagrado diz, e nós vimos isso na semana passada, ela dizia o seguinte: estes homens, isto é, Paulo e Silas, são servos de Deus, e ele vos anuncia o caminho da salvação. Talvez chegou aos ouvidos dele, e agora nesse momento dramático da sua vida, ele se interessa pela salvação. Talvez seja isto. Mas de qualquer forma, irmãos, a Bíblia deixa muito claro para nós que todos os seres humanos têm dentro deles o conhecimento de Deus. Todos os seres humanos. A Bíblia não gasta muito tempo com uma tentativa de provar a existência de Deus aos homens. Ela abre as suas cortinas dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ela não se demora muito tentando explicar quem é esse Deus, de onde ele vem, como que ele é. Porque, queridos, a Bíblia parte de um princípio, de que somente os idiotas são capazes de afirmar que Deus não existe. Existem 2 salmos da Bíblia, o 14 e o 53, que são idênticos.
E eles dizem o seguinte: diz o insensato. A palavra insensato pode ser traduzida como idiota. Diz o idiota no seu coração, não há Deus. E por que eles dizem que não é Deus? Qual é a explicação bíblica para o ateísmo, irmãos? Não é que essas pessoas são mais inteligentes do que as outras. E elas acreditam em um método de análise que nós que somos cristãos não acreditamos. Não, na verdade, não temos contato e acesso a esse método analítico cerebral, que é a razão. O Salmo 14 e o 53 explicam que os homens afirmam que não há Deus porque eles querem viver corrompidos, porque eles querem viver do jeito que eles planejam. Se não há Deus, já dizia Dostoiévski, o escritor russo, tudo me é permitido. Davi, há muitos anos e muitos anos atrás, muitos anos antes da literatura russa, já explicava isto. Diz o tolo no seu coração, não há Deus, e por causa disto, todos os seus caminhos estão corrompidos. Mas os ateus precisam viver, queridos, com uma energia muito grande dentro deles para tentar suprimir o que de Deus tem dentro deles, que é inato. Porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E de que há algo de Deus dentro de cada um dos seres humanos. E o que é que há de Deus em cada um dos seres humanos? A verdade de Deus nas suas consciências. Todos os homens têm o conhecimento de Deus. Embora esse conhecimento foi corrompido por causa do pecado, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos corações, a nossa vontade foram afetadas pelo pecado. Entretanto, esse conhecimento está lá. E o que se traduz a esse conhecimento? É a verdade que pulsa lá dentro, que diz o seguinte: um dia você terá que se deparar com o juiz do universo. Um dia você terá que prestar contas da sua vida a este juiz. Um dia você ficará desnudado. Todas as tuas ações, todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos serão expostos diante de Deus, e Ele haverá de julgá-lo. Todos os homens têm o conhecimento disto. E Paulo diz que eles tentam suprimir, isto é, abafar esta verdade. Se você tiver curiosidade sobre esse tema, eu sugiro que você leia Romanos 1, do versículo 18 até o versículo 32. Paulo explicará esta verdade de uma forma muito clara, de que toda tentativa dos seres humanos é de abafar, esconder esta verdade inata de Deus dentro de cada um deles. Por isso que esse homem grita: o que eu faço? O que eu devo fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo vai responder, queridos, ele e o Silas. E hoje eu pensei nisso. O que um filósofo responderia para este carcereiro de madrugada, diante de uma catástrofe na sua vida, na iminência da sua morte? O que um filósofo responderia? O que as demais ciências sociais falariam para este homem, como a psicologia, a economia, as ciências exatas? O que as religiões comparadas do mundo falariam para ele? O
o positivismo, a análise psicanalítica falaria para ele? Eu vou tentar contextualizar o que Freud falaria para um homem que está neste instante na UTI de um hospital ou na enfermaria de um hospital, desenganado por causa do contágio com coronavírus, aguardando a vaga de alguém numa UTI, como nós estamos vendo já no nosso país. O que as mensagens de autoajuda falariam para esse homem? O que o budismo falaria para ele? Paulo e Silas respondem com a simplicidade do Evangelho. Eles não oferecem para este homem um livro com 600 páginas para estudar. Eles não afirmam que este homem deve ir à igreja mais próxima, participar dos cultos. Eles não apresentam a lei de Moisés com os seus comandos cerimoniais, com a sua dieta rígida e os seus apelos morais. Eles não dizem que este homem deve mudar o seu comportamento. Eles não afirmam que este homem deve se tornar um presbiteriano. Mas eles falam a mensagem mais descomplicada, simples, doce, a mensagem que todos podem compreender. Doutos e ignorantes, cultos e incultos, ricos e pobres, homens e mulheres. Eles dizem o seguinte: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você será liberto da tua culpa do passado, das coisas que você se envergonha só de lembrar. Você será liberto da escravidão do pecado hoje. E será liberto da presença do pecado no futuro. Porque o que será de glorioso no céu? O que será de glorioso no céu é que não haverá a presença do pecado. E é o pecado que faz o homem sofrer. E esta mensagem é simples. Porque o Evangelho nada exige do homem. Não exige um bom coração. Não exige do homem uma boa disposição, uma condição melhor, uma piedade, uma santidade, nem amor para com Deus e para com o próximo. O Evangelho não exige isso. Ele não dá nenhuma ordem ao homem, mas modifica o homem primeiro. Ele planta amor no coração do homem e o torna capaz de toda boa obra. O Evangelho nada exige, mas primeiramente nos dá tudo. E aquilo que o Evangelho exige, ele primeiramente nos dá, que é esta fé, que é a condição para ser salvos. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É simples, é descomplicado, é doce.
O nosso Deus é descomplicado. Agora, queridos, versículo 32 diz o seguinte: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Eu acredito que o carcereiro respondeu afirmativamente ali, naquele instante. E eles passam a pregar a palavra para ele. Eu penso que eles estão agora ensinando com mais exatidão para o carcereiro e toda a sua família. Certamente a casa desse homem era ao lado, conjunta à prisão. E agora vocês pensam comigo. Por volta da meia-noite ocorreu o terremoto. Esse homem entra na prisão tentando se matar. Paulo prega para ele a simplicidade do evangelho. Ele se converte. Vem toda a sua família. Eu pensei isso hoje. Que horas que isso está acontecendo? Alta madrugada. Alta madrugada. Paulo foi açoitado um dia antes. Um açoite romano levaria um homem hoje para a UTI de um hospital. Mas o que Paulo faz? Ele aproveita o tempo e começa a pregar a palavra de Deus para o carcereiro e toda a sua família. Eles estão preocupados em responder adequadamente a um carcereiro rude, brutal. A pergunta mais importante que um homem pode fazer. E eu me lembrei de Voltaire, um filósofo francês, que disse o seguinte, em um dos seus textos que ele fala sobre a história da filosofia, que os filósofos nunca se importaram em ensinar a verdade para sapateiros e escravos. E ele dizia, isto é coisa de apóstolo. Isto é coisa dos cristãos. Porque só os cristãos se preocupam em ensinar esta verdade gloriosa para pessoas simples, rudes, pessoas que não têm formação. E aí está a glória do Evangelho, porque o Evangelho trata das questões mais profundas. Entretanto, Deus concedeu a graça aos apóstolos de que eles transmitiram para nós as coisas profundas de uma maneira muito prática e simples. De tal forma que todos podem entender, até mesmo numa madrugada caótica em Filipos. Vejam a diferença de todas as filosofias humanas, todas as ciências sociais, e vejam a singularidade do cristianismo nisso tudo. Agora, eu pensei também hoje em outra coisa, queridos, de que é madrugada, dentro ou no pátio de uma prisão, e Paulo está ensinando a Bíblia para uma família inteira, de madrugada. Pararam para pensar nisto? Você iria em um estudo bíblico de madrugada? Você acordaria 3 horas da manhã para estudar Romanos? Você acordaria 5 da manhã para estudar versículo por versículo o Evangelho de João? Você tiraria uma madrugada da sua semana para ler as Institutas de João Calvino e estudar sobre elas?
E eu fiquei pensando, por que as pessoas não se interessam mais pela verdade? Por que a exposição bíblica dá tanto sono em nós? Por que há uma ausência muito grande de pregação doutrinária nas nossas igrejas? E as pessoas cada vez mais pressionam os pastores para que os pastores abandonem as exposições doutrinárias da Bíblia e adotem pregações pragmáticas. E o que é uma pregação pragmática? É esse modelo de pregação, 7 passos para alcançar isto, 7 passos para alcançar aquilo. Por que a escola bíblica é algo tão ultrapassado? E por que essas pregações pragmáticas que eu acabei de falar são tão atraentes? Por que não há mais interesse em pregação das verdades bíblicas que tentam responder às perguntas mais profundas da nossa existência? A partir do texto, eu respondi a mim mesmo. E quero compartilhar com vocês. Porque nos falta desespero, queridos. Eu respondi a mim mesmo essa pergunta que eu fiz ao ler esse texto hoje. De que a falta desta fome em conhecer a Bíblia, como esta família está de madrugada no pátio de uma prisão estudando as Escrituras, é porque falta esse desespero dentro de nós. Eu me lembro de ouvir um pregador norte-americano que esteve aqui no Brasil, e a igreja dele tem um trabalho missionário na China. É um trabalho subversivo, escondido das autoridades chinesas. Porque vocês sabem que o cristianismo é proibido na China. Só podem funcionar algumas igrejas. E essas igrejas que funcionam com o aval do governo, elas não podem evangelizar ninguém. Elas não podem discipular crianças. Elas não podem pregar o evangelho para as crianças. Mas você sabe que os chineses não obedecem o governo, né? Porque nós somos chamados para obedecer o governo naquilo que o governo, dentro dos limites que Deus deu ao governo. A partir do momento em que o Estado ultrapassa esse limite, a igreja deve obedecer a Deus e não ao Estado. E a ordem de Deus para a igreja é de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulo de todas as nações. Então, se o governo se opõe a isso, nós vamos ficar ao lado de quem? Vamos obedecer quem? O Estado ou o governo? Não, o Estado ou Deus? E esse pastor disse que ele foi para a China para ensinar Bíblia para os pastores chineses. Lá não tem seminário teológico oficial, como nós temos aqui. Não há livros de teologia, como nós temos aqui, e muito menos como os americanos têm lá. E ele disse que se encontrou em uma selva, em uma choupana, com um número elevado de pastores, e a meta era ensinar os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, para aqueles pastores. Um exemplo, Evangelho de Mateus. Você explicar quem foi Mateus, quais são as divisões do livro de Mateus, por que Mateus escreve esse livro. E ele gastou acho que 4 dias fazendo isto, numa média de 12 horas por dia. Quando ele terminou, os chineses pegaram nele e impediram ele de sair do recinto e disseram o seguinte para ele: você nos ensinou o Novo Testamento. Agora nós queremos que você nos ensine o Antigo. E queridos, ele tinha mais 3 dias para ficar na China. E ele aceitou o desafio dos pastores chineses que choraram para ele, dizendo: não vá embora, fique aqui. E se no Novo Testamento ele gastou 12 horas por dia ensinando,
No antigo, era uma média de 16 horas por dia ensinando a Bíblia para um público atento. Eu me lembro bem de ouvir um renomado teólogo aqui no Brasil, professor de uma universidade poderosíssima de teologia no Canadá, dizendo que teve alunos chineses no seu seminário, que eles diziam o seguinte: vocês ocidentais, vocês devem ser muito íntimos de Deus, porque vocês têm muitos mestres para ensinar a Bíblia, muitos livros de teologia. Aqui na China nós não temos. E ele foi conversar com ele sobre isso, qual era o conceito dessa igreja chinesa que há mais de 100 anos sobrevive debaixo de uma perseguição ferrenha e é a igreja que mais cresce no mundo. E o seu aluno disse para ele: aqui na China nós oramos e os mortos ressuscitam. Nós oramos e as pessoas são curadas. Então isso para nós é algo elementar da nossa fé. O que nós mais valorizamos é a maturidade que Deus concede ao cristão através da exposição e o estudo das Escrituras. Esse negócio de orar para os mortos ressuscitar, orar para que para que pessoas sejam curadas, isso não é relevante para nós. O que nós queremos é estudo da palavra. E por que, queridos? Essa é a pergunta. Que nós cochilamos tanto. O apóstolo Paulo não pregava para ouvidos displicentes, mas ele pregava para corações desesperados. E uma das coisas que nós precisamos é pedir que o Espírito Santo crie este desejo dentro de nós. Que o Espírito Santo promova esta fome, esta sede dentro de nós pela palavra dele. Amém? Você imaginou acordar qualquer dia desse com um desejo muito grande de estudar a Bíblia? E a gente se encontrando no nosso templo, passando horas. Isso é um avivamento. Deus pode fazer isso em nós. Agora, a reação à salvação, queridos. Versículo de número 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Algo aconteceu no coração desse homem. Ele já foi transformado. Ele agora cuida do apóstolo Paulo. Certamente ele foi responsável por açoitá-lo. Mas agora ele está lavando os açoites. Olha o que o Evangelho faz. Um homem injustamente açoitado, que é o Paulo e o Silas, diante de um homem que certamente foi aquele que o açoitou, ele os une em amor. Em amor. Eu imagino as lágrimas derramadas deste homem. E ele pede perdão para o Paulo. Porque o Evangelho promove reconciliação entre oponentes. O Evangelho promove perdão entre pessoas que se relacionaram e que viveram situações imperdoáveis aos olhos humanos. O Evangelho promove perdão.
O Evangelho reconcilia inimigos. O Evangelho quebra as maiores barreiras entre seres humanos. O Evangelho une sogras e genros. O Evangelho une sogros e genros, noras e sogras, cunhados e cunhadas, irmãos e irmãs. O Evangelho transforma homens rudes em homens carinhosos. O Evangelho transforma homens rudes em homens que são capazes de lavar feridas uns dos outros e se importar com feridas dos outros. Charles Spurgeon dizia que em uma igreja em que ele pregava com frequência no interior da Inglaterra, havia uma família cristã e o homem era um homem brutal e rude. Os filhos tinham medo dele. Os filhos evitavam o pai. E semanalmente passava um pregador e pregava para aquela família, naquela vila. E um dia, o pai, que nunca frequentou as reuniões de oração e de pregação, passou a frequentar e ouviu a mensagem do Evangelho. E passou a confiar em Jesus Cristo. Foi batizado, incorporado à igreja local. E a filha disse que a mudança foi visível no pai. Aquele homem que praguejava, não praguejava mais. Aquele homem que espancava mulher e filhos, não fazia mais. E a filha disse, a filha já era adolescente, que sempre esperava um momento em que o pai fosse fraquejar. E ela orava, papai do céu, não deixe que o meu pai fraqueje na fé, porque eu temo pelo pai que eu tinha antes. E teve um dia que esse homem estava trabalhando no campo, lidando com mulas. E a mula empacou. E não havia ninguém que conseguia tirar aquela mula. E aquela menina estava atrás do celeiro, vendo a reação do pai. O pai atrasado, precisando sair para trabalhar, e a mula não saía do lugar. Ela disse, esse vai ser o teste de fé para o meu pai. E ela esperou que o pai tivesse a ação que ele tinha anteriormente, pegasse um pedaço de pau e espancasse o animal. Mas ela viu que o pai dobrou os seus joelhos no chão e fez uma oração. E ela ouviu a oração do pai. Meu Deus, eu preciso trabalhar. E essa mula não sai do lugar. Foi uma oração muito simples. Quando ele se levantou, a mula também levantou e saiu junto com ele. E a filha disse, e os Charles Spurgeon cita isso, que o milagre não foi a mula levantar com a oração. O grande milagre foi o pai ter sido testado na sua paciência até os últimos limites e não ter xingado e tampouco espancado o animal, mas ter dobrado o joelho no chão para orar. Porque é isto que o Evangelho faz com o homem. Ele transforma o homem. E aqui nós estamos diante do texto que mostra o carcereiro lavando as feridas do apóstolo Paulo. O rude carcereiro cuidando do apóstolo. E há algo também que acontece com ele. Ele leva o apóstolo Paulo e Silas para a sua própria casa. Vocês viram semana retrasada o que a Lídia fez.
A Lídia, quando foi alcançada pelo Evangelho, insistiu para que os apóstolos fossem para sua casa. Ela abriu a sua casa, que deveria ser uma casa muito grande, ela era uma mulher rica, e ela constrangeu o time do apóstolo Paulo, que no mínimo tinha 4 homens ali, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E agora é o carcereiro que leva Paulo e Silas, provavelmente, para sua casa. E olha o que acontece em casa com este homem. Eles da sua casa são batizados. Ninguém precisa forçar. Quando ocorre uma obra do Espírito Santo no interior do homem, o pastor não precisa forçar para que essa pessoa se batize. Ela tem o ensejo e o desejo pelo batismo, que é o sinal e o selo da obra do Espírito Santo em nós. Ele e toda a sua casa. Nós já falamos sobre isso, daqui há uma evidência para o batismo infantil. Toda a sua casa foi batizada. Então, versículo número 34, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Há uma mesa preparada ali. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Toda a sua família é alcançada pela pregação do Evangelho de madrugada no pátio de uma prisão. Toda a família professa a fé em Jesus Cristo, são batizados. E agora eles sentam à mesa, alta madrugada, e eles vão comer. E há uma grande alegria dentro daquela casa. Porque a palavra evangelho, de acordo com Tyndale, o tradutor da Bíblia para a língua inglesa, a palavra evangelho significa uma notícia alegre, que faz o homem dançar, pular e saltar de alegria. Aonde o evangelho genuíno de Jesus Cristo chega, ele transforma um cenário de tristeza, de falta de esperança, de falta de perspectiva e de sentimentos de morte para um sentimento de alegria profunda. É isto que o evangelho faz. Por isso que o evangelho de Jesus Cristo é tão relevante para a nossa sociedade hoje, diante desse cenário que nós estamos em fundo desespero. Mais do que a notícia que poderia vir do hemisfério norte ou de alguma universidade ou laboratório brasileiro de que foi descoberto um antídoto para este vírus, mais doce é a mensagem do evangelho para um coração desesperado, sem rumo, sem direção e sem esperança para o amanhã. Esta é a mensagem gloriosa do evangelho. O que começa com o desejo de suicídio termina com uma grande alegria. Queridos, para terminar o nosso estudo hoje, eu queria apresentar uma doutrina rápida que é central aqui no texto. O que é necessário para ser salvo? É simplesmente crer. Tá bom? Primeiramente, a fé em Cristo. Depois, as demais coisas que sucedem à fé. O arrependimento, o pertencimento à igreja, o batismo, a profissão de fé. Tá bom? Esta é a mensagem descomplicada. Primeiro, a fé. Crer.
E eu quero terminar citando a resposta do Catecismo Menor de Westminster, que o Carlito, nosso presbítero Carlito, lembra bem de quando ele foi redigido lá na Inglaterra, no século XVI. O Catecismo Menor diz o seguinte, em um dos artigos sobre a fé: a fé em Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e descansamos nele para a nossa salvação. A fé em Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e descansamos nele para a nossa salvação. Fé é descansar em Cristo. É descansar naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, aonde ele carregou os nossos pecados nele, foi julgado como pecador, embora nunca tenha cometido pecado, e foi punido no nosso lugar, e ao ressuscitar, justificou as nossas vidas e declarou aos que creem em Cristo Jesus a justificação. Então, a partir de então, todos os que creem em Cristo, Deus olha para eles e não enxerga mais os pecados deles, mas enxerga a justiça de Cristo. Fé é descansar nessa justiça. E no que você descansa em relação à eternidade? Em relação às questões últimas da sua existência? No que faz você descansar? Diante da iminência da morte e daquilo que eu falei, do senso de Deus dentro de você, que faz com que você seja constantemente lembrado de que um dia você terá que prestar contas da tua vida diante deste ser. O que faz você descansar? No seu histórico moral? No seu histórico como evangélico? No seu método de batismo? Na confissão de fé da sua igreja? Na sua justiça? Na sua moralidade? Nós somos chamados a descansarmos sobre aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Isto é fé. Para quem está convencido da sua perdição e foi alcançado, posteriormente, ele adotará as implicações do Evangelho. Mas em primeiro lugar é a fé. Amém? Alguma pergunta para este assunto tão glorioso? Alguma dúvida? Se você tem vergonha de se expor, eu já deixei meu WhatsApp aqui e você pode perguntar, e tem pessoas que fazem isto, mas se você tem alguma pergunta sobre o texto que nós lemos e sobre o assunto que for abordado, por gentileza, compartilhe a sua dúvida e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vamos orar? Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento, tá bom? Pai querido, nesta noite nós te agradecemos
e rogamos as tuas bênçãos sobre nós. Oramos, ó Deus, para que a tua palavra produza frutos dentro dos nossos corações. Ó Deus, aqueles que ainda não depositaram a sua fé e a confiança em Cristo Jesus, que eles sejam compelidos pelo teu Espírito Santo a fazê-lo. Senhor, nós, a tua igreja, possa viver de fé em fé, Senhor. Oh, meu Deus, não confiando em nenhuma justiça e tradição humana, mas apenas confiando naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, no sacrifício e na entrega de Cristo por nós, na grande troca, Senhor, onde Ele levou os nossos pecados e transferiu para nós a sua justiça. Senhor, que o justo viva pela fé aqui em Balneário Camboriú. Que a nossa igreja, Senhor, viva por fé. Nós te pedimos isto, Senhor. Pedimos para que um despertamento espiritual ocorra em nós. Para que esta mensagem tão gloriosa, ó Deus, que transformou a Europa no século XVI, transforme o nosso país. A mensagem da justificação pela fé em Cristo Jesus. Abençoe a sua igreja, Senhor, nesse momento de crise, a pregar esta mensagem tão gloriosa, Senhor. E que o nosso país seja inundado desta alegria. Que nos lares do nosso país, ó Deus, haja a mesma alegria que ocorreu, Senhor, na casa deste carcereiro. Pai, nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te conceda uma noite de descanso, de paz, tá bom? Nós estamos gratos pelo cuidado de Deus conosco durante todo esse tempo. Celebramos a recuperação da dona Nália, que foi diagnosticada com o vírus e graças a Deus está se recuperando bem. E também a família do Gado, Renato, e os demais membros da família que estão bem de saúde também, a Jéssica, que está grávida. Queridos, que alegria saber que o Senhor tem cuidado da família do Gado, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Não deixem de orar pelo nosso país. Não deixem de orar pela saúde do nosso país, pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, pelos nossos políticos, pela economia da nossa nação. É uma hora, é um momento do povo de Deus orar, queridos, e orar muito, tá bom? Pastor Márcio Marques, você está por aí? Deus te abençoe, pastor. Saudades de você, viu? Saudades, receba aqui a igreja de Florianópolis, nossa igreja mãe, receba o nosso abraço, Marcião. Deus abençoe a igreja de Florianópolis, a cidade de Florianópolis. Deus abençoe o presbitério grande de Florianópolis nas tomadas das decisões, sobretudo o que concerne o retorno dos nossos cultos, tá bom? Nossa oração por esse concílio, para que Deus possa iluminar a vida de vocês. Tá ok, Márcio? Transmita o nosso abraço para a igreja de Florianópolis. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. E a gente se vê domingo, às 19h30 nesta plataforma, tá bom, irmãos? Um grande abraço. Eu lembro vocês que eu estou todas as tardes lá na igreja. Se você precisa conversar comigo, nós iremos manter o distanciamento e o isolamento social e o distanciamento também, usarmos máscara, álcool gel, mas os atendimentos pastorais estão ocorrendo
tá bom? Não deixem de orar pela nossa igreja, pelos desafios que nós temos, queridos, sobretudo financeiro neste momento, pagamento do aluguel do nosso salão, as despesas fixas da igreja, tá? Orem por isto, para que Deus possa nos abençoar. Não passa pela nossa cabeça, viu, pastor Márcio, nenhum tipo de retrocesso no nosso projeto. O que a palavra de Deus diz para nós: marchem, diga ao povo de Deus, marchem diante dos desafios, tá bom? Mas contamos com a oração de todos vocês, tá bom, queridos? Um abraço, que Deus abençoe, uma boa noite para todos. Eu preciso agora atender o pequeno que está chorando, por sinal, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.